Vamos lá. Na semana passada eu ia começar a falar, não, eu já comecei, eu vou tirar isso daqui que eu vou acabar derrubando. É... Isso acontece comigo também, ele pergunta uma coisa e o meu que responde. Boa noite. Cinderelas e cinderelos. Uma musiquinha ainda. Escapei com vida. Não olhei para trás. Coloca no modo avião. Então vamos lá. Na semana passada, estava começando a falar sobre o fluido vital. Então, a gente vai recordar um pouquinho, né? Porque o pessoal não veio, então é bom saber e refrescar a memória. A gente tem o corpo perispiritual que ganha um corpo físico, certo? Esse corpo físico precisa ter energia vital. Energia da vida, que não se confunde com o espírito. Porque, do contrário, se não tiver essa energia da vida, não tem como o espírito se conectar através do perispírito nesse corpo. Kardec, ele coloca aqui no livro da Gênesis, capítulo 10, item 16, que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, que essa força independe da inteligência e do pensamento, portanto difere fundamentalmente do princípio inteligente e está presente em todos os seres vivos, das plantas ao homem. A diferença que existe da gente pro desencarnado é que o desencarnado não tem esse fluido vital, porque o fluido vital é inerente à matéria, ao corpo físico. Ele só tem o perispírito que envolve o espírito. Por isso que eles gostam de estar perto da gente, para poder sentir essa energia, dessa energia da vida, porque eles não têm mais essa percepção, justamente por não possuírem mais o corpo físico. Só lembrando, os animais também possuem esse fluido vital e as plantas também. Por isso que elas estão vivas, lindas e maravilhosas. Esse fluido vital, se a gente for comparar de uma forma mais simples, ele pode se equiparar a uma pilha. A gente compra pilha que já vem carregada com determinada voltagem, com determinada energia que dura um determinado tempo. O fluido vital é isso. É essa vida, esse sopro de vida que a gente possui. É ele que faz o corpo estar viçoso. E aí o espírito, como a gente estava conversando, né, com a criança que se conecta, já logo na formação da célula. E conforme essa bateria vai diminuindo, vai perdendo a sua energia, porque ela tem um tempo de vida, o nosso corpo é igual. Nós temos um tempo de vida. E a gente precisa saber o que faz com ele, né? A gente não sabe o que faz com ele, com o nosso corpo. Até trouxe aqui essa cena. Os dois personagens não morreram de causas naturais. Um foi assassinado e o outro sofreu um acidente. Então, a energia vital daquele corpo foi perdida.
automaticamente o nosso perispírito se desconecta. Porque não tem mais como o perispírito sustentar o ânimo, sustentar a alma dentro daquele corpo, porque o fluido vital acabou. Uma forma de comparar, vocês viram Avatar, o filme? Viu? Imagina que nós somos avatares, o nosso corpo é avatar, aquele serzinho azul. O nosso espírito é aquele ser humano que se conecta num equipamento para poder conseguir, através da mente, dar movimento, animar esse corpo. Então, quando esse espírito sai, esse humano sai, o que acontece com o corpo? Ele cai sem vida. Vocês se recordam? Eu não lembro o nome do personagem. Sully? Isso aí. Que ele é um soldado, ele não consegue, ele como ser humano, nesse corpo, não consegue viver naquele planeta, que tem os seus próprios habitantes, certo? Ele precisa de um corpo, de um boneco, isso. Ele precisa de um corpo que consiga viver naquele planeta e ele conseguir interagir com os outros seres ali, certo? Então, ele é deitado numa máquina, a mente dele é conectada a essa máquina, isso é transmitido, esse sinal, essa onda magnética, essa força mental, é transmitida para esse corpo desse ser, desse habitante do planeta. E aí, quando essa conexão com o corpo, ele dá vida. É a mesma coisa com a gente. Se a gente se desconectar disso, nosso corpo cai. Porque ele sozinho, ele não pensa. Ele sozinho não anda. O nosso espírito é que faz esse movimento. A gente pensa, quero ir à padaria. O nosso corpo nos leva. Quero mover o braço. Agora tira meu espírito, tira minha consciência daqui de dentro. Não é o que acontece quando uma pessoa infarta, não cai? Desconectou. É um interruptor, liga e desliga. Entendeu? Para ajudar também, alma significa, na etimologia, anima, de animar. Você anima as coisas, você dá vida para as coisas. É o que acontecia com as mesas girantes. A mesa não tem vida, não tem vida. O nosso corpo, só pelo corpo, não tem vida. Naquela época de Kardec, os espíritos conseguiam manipular o fluido vital a ponto de pegar isso e transferir para a mesa. Então, eles davam uma vida temporária para a mesa, que eles a animavam para poder usar essa mesa para conectar, fazer esse contato com o mundo físico. Suzana, sem tocar. Sem tocar. A gente não sabe esse processo, como é que se diz, quimicamente ou fisicamente falando. Estou finalizando o livro dos médiuns, mas não é muito claro, porque é uma linguagem muito rebuscada. E você vai procurar em sites, como é que eu vou dizer, não existe site científico para poder comprovar e pesquisar. É muito difícil ter, muito mais olha, pensamento positivo, não tem alguma coisa que você consiga fazer uma pesquisa verdadeira sobre como funcionava esse contato, essa manipulação do fluido vital.
Mas é para a gente ver que não existe milagre, né? Eles têm o poder de manipular o próprio filme do Ghost. Ele está perdido no metrô, tem um outro lá, um outro desencarnado, que consegue bater e tocar nas coisas. E ele pergunta, como você faz isso? E ele fala, é só fazer, junta toda a sua emoção, todo o seu ódio, todo o seu amor e faz. Então, é isso que eles conseguem. É aquela parte que ele vê os dois juntos, aí ele vai bater no cara e sem querer ele derruba o quadro. Isso. Aí ele fala, eu consigo. Ele juntou, mas ele só conseguiu fazer isso, porque naquele local estava a esposa e a vidente. Ele, sem perceber, sem conhecimento, ele pegou aquela energia, aquele fluido vital que ele, como desencarnado, não tem, mais a emoção dele e conseguiu fazer com que o quadro caísse. O que traiu ele, O amigo. Ia beijar ela, a vidente não estava. Eu não lembro com quem ela estava. Aí ficou com raiva, porque ele já sabia que o cara tinha mandado apagar ele. Isso. Aí ele ficou com raiva, ele acho que ele usou toda a emoção, quando ele soltou, ele atravessou o cara e ela, mas ele tocou na foto e aí tocou, eu posso fazer isso. Lembra que eu falei que eu fiz essa pergunta 2 vezes, só 2 vezes. Uma foi para o Messias e outra foi para o meu sobrinho semana passada. Eu perguntei para ele, quando a gente tira a maçã do pé, o agricultor tira a maçã, tira o abacate, o alface é arrancado do solo, essa verdura e essa fruta, elas estão vivas ou estão mortas? Quando tira do pé? É. Viva. Elas estão vivas. Quando tira do pé, viva. Só que quando tira do pé, o que acontece? Porque assim, tem a raiz que manda a energia para ela. Então o que acontece? Ela perde, se você não consumir, ela perde a energia e apodrece. Essa é a. Mas quem mais acha que tá morta? Oi? Acabou de morrer. Tira aquela vida, né? Se eu falar que não, que ela tá viva. Eu quero essa explicação. Porque olha, alguém compra maçã morta? Ela está viva. Aquela verde água, né? Sim, a água é vida. Não é porque foi arrancado do pé que ela está morta, que ela apodreceu. Ela está viva, ela possui as vitaminas, tudo que é inerente a ela. Ela está viva. Ela não depende, a bateria dela é menor que a nossa. Ela não depende, depois de cortada, ela não depende da árvore. Porque senão, Suzana, na hora que tirou, ela já ia ficar igual a última. Exatamente. Ia igual alface, né? Igual alface, você arrancou a alface, ele murchou na hora. Se é morta, o que a gente vai comer? A gente compra flores, a gente compra flor morta, murcha. Não, a gente compra. Não, ela ainda está viva. Só que a bateria dela depois, tudo é diferente. A árvore é uma coisa, flores são outras. A flor, ela tem uma energia vital de 1 semana. Dependendo da espécie, até chega a 10. Mas do contrário, ela morre. Ninguém vai comprar flor morta. Então, tudo que a gente se alimenta ainda está vivo. Eu arrisco até a dizer, isso é um pensamento meu, tá? Eu arrisco. E está morta. O Messias também. Também. A primeira vez que eu perguntei, sim. Aí foi difícil para fazer entender que não estava morta. Eu arrisco a dizer que o peixe, a carne do peixe que a gente come,
a carne de boi, de frango, ainda tem fluido vital. Ela nos alimenta. Não é? Pode não, porque o espírito dele, o perispírito, já saiu. A partir do abate, já saiu, mas isso não quer dizer que não tenha um resto de fluido vital ali. Exatamente. Se pegar e tirar um trechinho da carne, seja qual for, e colocar numa lâmina de um microscópio, vai ver, tá lá, se mexendo ainda. Não, mas assim, você não acha que isso é logo que abate, logo que tira, entendeu? Porque assim, depois de um tempo... Ela tem ficado frio. Então, é a mesma lógica, se for levar, é a mesma lógica da flor. É a mesma lógica da flor. Eu não sei se alguém já leu, não sei até onde, os livros de André Luiz, que tem um momento que ele vai a um cemitério, é levado a um cemitério para proteger um corpo que ainda tem um vestígio de fluido vital. Porque os espíritos sanguessugas, assim dizer, vampiros do cemitério, vão atrás disso. Vão atrás desse resto de energia. Eu não sei se é o livro Missionário, se é o Obreiro. Eu sei que é um livro mais adiante, não é Mensageiros, com certeza. Tem essa passagem. Por isso que eu digo que até a carne que a gente se alimenta ainda tem um vestígio de fluido vital. Tanto que tem muitos centros espíritas que pedem para a gente não comer carne vermelha no dia do trabalho. Mas não é exatamente por isso. É porque o nosso corpo vai estar gastando uma energia para fazer a digestão dessa carne, que é demorado, e não vai estar apto para o trabalho mediúnico. Eu gosto muito de ver Globo Rural, que Globo Rural é conteúdo. Os agricultores, eu não sei como chamam, que cultivam uva, o que eles fazem? Eles vão podando os galhos para, em determinada época, nascer as uvas. E por que eles fazem isso? Porque se você cortar os galhos, somente os mais longos, a energia da planta não vai para esses galhos, ela vai ficar concentrada a ponto disso ajudar a dar muito mais frutos. Então, trazendo para o trabalho mediúnico, é isso. Quando você se alimenta de carne ou comida pesada, você vai estar pegando a sua energia e o seu corpo não vai estar ali presente, ele vai estar ali concentrado em consumir a carne, digerir a carne, ou os 5 quilos de macarrão que você comeu antes de ir para a tarefa mediúnica. Mas eu acho assim que às vezes alguns centros espíritas eu recomendo que a gente se torne até vegetariano, né? Para não comer a carne vermelha por causa do bichinho. É o microfone. Né, alguns centros espíritas, algumas, sei lá, eles recomendam que não se coma carne, né, por causa da energia do bichinho. Sim, Né? eles recomendam. Mas hoje isso é muito mais real do que há 30, 40 anos atrás. Hoje tem muita gente vegana, tem muita gente vegetariana. A questão do veganismo vai acabar se tornando padrão para o povo, né? A cada dia que passa, as crianças já não comem tanta carne. A nossa sobrinha não gosta de comer carne, Não, hipótese alguma. ela perguntou para minha mãe, falou assim, vó, quantas galinhas foram mortas para a gente comer esse coração hoje no churrasco? Ela falou, o número de corações que você vê aqui foram o número de galinhas que foram mortas. Então, ela dificilmente come qualquer tipo de carne animal. Não é nunca, mas dificilmente ela come. Eu já a consciência. Isso ela perguntou quando ela estava com 6, 7 anos.
Hoje ela vai fazer 15 em setembro. Né? Então a molecada já vem com uma consciência diferente. Outra pergunta. Então, trazendo para nós, só para ficar claro, então, quando nós morremos, digamos assim, né, quando a gente desencarna, o corpo ainda está vivo. Ainda tem fluido vital. Fluido vital. Entendi. O corpo só está vivo quando tem o perispírito, junto com o espírito. Aí está vivo, do ânimo, do alma, de animar. Mas saiu o corpo, está morto, mas não deteriorado. Ele ainda tem um restinho, um pouquinho de fluido vital. Né? Que é isso que os nossos amigos desencarnados mais ou menos evoluídos vão atrás, de sentir essa energia da vida. Quando você vê uma criança, você vê ela repleta de energia. Você se anima com isso, você fica feliz, você sente essa energia. Então, para eles é a mesma coisa. Só que para manter esse fluido vital, como a gente faz? Porque é uma bateria, de vez em quando você precisa lá, igual o celular, dar uma carguinha. Não é? Dá uma carguinha. Como é que a gente faz isso? Com alimentação. Consumindo essa maçã aqui, que ainda está rica, está viva. É isso que a gente faz. A gente consome a maçã, a carne, as verduras, a água, o oxigênio. Isso é a nossa energia. Há quem diga que até o contato com a terra, com o mar, você consegue repor essa vitalidade, te dar um ânimo, abraçar uma árvore. Há quem diga, eu achei conteúdos Exatamente, eu achei conteúdos nesse sentido. Mas como é algo meio fora da nossa realidade, aí fica complicado de, às vezes, a pessoa entender ou aceitar. Então eu preferi não trazer isso. Até porque na escola sempre falam, né, que o alimento é a energia do corpo, é o combustível. Não é isso que a gente aprende? Porque se não comer, saco vazio não para em pé. É por aí. É como um jogo de videogame, né? Você tem aquela... Como é que fala? Você tem aquela moedinha que você tem que pegar para poder aumentar a sua vida. E aí você conseguir chegar até o final do seu percurso para poder ganhar aquele determinado prêmio. É mais ou menos isso. Algumas pessoas, elas vêm com pouca bateria. São pessoas mais apáticas, cansadas. Tem gente que tem muita energia, como a nossa amiga ali, ela é 220. Então, vamos pegá-la como exemplo. Ela tem muito fluido vital, ela tem muita energia. E às vezes... Eu tenho aqui a gravação que o médico falou hoje para mim. Eu gravei. Não é? Eu nunca vi uma mulher na cidade com um pâncreas dessa forma, novo. Então, aí eu falo, algumas pessoas que acumulam muito ou que têm muita energia, elas começam a sentir isso no corpo físico. No corpo físico. Alguns sintomas, tá? Que pode acontecer. Alguns. Ânsia de vômito, sem causa aparente. Sensação de abdômen pesado. Falta de ar de uma forma geral. Necessidade de respirar profundamente. Pigarro crônico. Bocejos constantes. Coceira no ouvido. Angústia sem causa aparente. Vontade de chorar sem motivo aparente. Sensação de entupimento no ouvido. Zumbido. Suores sem motivo aparente. Fadiga crônica, entre outros. Você nem está ligado no 220? Então, nenhum desses... Nenhum. Alguém se encaixa com alguma coisa? Alguém sentiu nada? Eu sinto entupimento nos ouvidos, de vez em quando.
Eu só quero saber como eu direito para não bater a onda. Mas o resto. Mas tem gente que chega a passar mal, tem gente que vomita. Porque a minha energia é 110. Tem gente que vomita. A sugestão que se dá para esses casos é que a pessoa doe essa energia. Doe. E como ela faz isso? Isso que eu fico lá no asilo. Exatamente. É doar, é fazer caridade, é preparar quentinha com amor, para quem tem mediunidade, fazer a aplicação do passe, num asilo, em uma creche, um orfanato, isso é doar. Isso é doar, que você vai doar aquela energia, você vai esvaziar. E você sai assim, muito, muito, muito feliz, muito bem. Não é? Aqueles doutores da alegria estão dando energia deles. Sim, eles estão doando. Eles estão doando. E mesmo que tenha alguém que a pilha não está transbordando, acaba recebendo essa energia. Acaba recebendo. Ao invés de doar, a pessoa recebe. Aqui, ó, através do passe. O passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo, em teu benefício, Emmanuel. Então, não precisa ser passista, mas basta você se doar para o outro. Doar para o outro. Às vezes esse outro pode ser até um morador de rua. Esse outro pode estar mesmo sendo um morador de rua, está com uma bateria, uma energia melhor que a sua. E aí você recebe isso em troca. Não é? Acho que tem uma história do Chico também, que chega um rapaz pedindo passe para ele, e ele não percebe que foi ele que deu o passe em Chico. Tem um conto. É que tem tantos contos depois que o Chico falece, né? A história é assim. Chega um trabalhador na casa do Chico, né, onde o Chico, no centro espírita lá do Chico, que agora me fugiu o nome, e ele era trabalhador da casa e era dia de dar passe. E ele falou para o Chico assim: Chico, não vou dar passe hoje, eu estou muito ruim, eu não tô bem, eu briguei com todo mundo em casa hoje, não estou num bom dia, eu não vou dar passe. Aí o Chico sentou e falou para ele assim: me dá um passe. E aí o rapaz: mas Chico, eu acabei de falar que eu não estou bem para dar o passe. Ele falou: não, me dá um passe. E o rapaz deu o passe no Chico, só que na realidade não foi o rapaz que deu o passe, né? Ele recebeu uma ajuda, né, do mundo espiritual através do próprio Chico, e depois do passe o rapaz estava bem, né? Como se ele tivesse se recuperado de todos os problemas. Então, às vezes, mesmo quando a gente não está bem, quando não está numa boa situação, o passe às vezes ajuda a nós mesmos, né? Porque a energia passa por nós também, né? Sim, sim. Quando o desencarne, por conta da idade ou por conta do adoecimento, essa pilha ela vai esvaziando, né? Começa a falhar os órgãos, ela vai esvaziando e começa a se desconectar aos poucos o perispírito do corpo. E o que acontece quando é a morte acidental ou violenta? A gente já sabe que solta, mas ela é uma morte fácil para quem desencarna? Para quem sai do corpo? Não, porque esse corpo ainda tem muito, muito fluido vital. Muito fluido vital. E quando ocorre uma morte violenta, seja por conta de um tiroteio ou acidente, esse perispírito, esse espírito, ainda fica muito ligado nesse corpo. Muito ligado. Várias histórias têm de suicida, uma morte violenta, que eles ficam ali rodeando o corpo.
Na novela das 5 horas, A Viagem. O Alexandre, quando ele cometeu o suicídio e compareceu ao próprio velório, ele foi atraído para o corpo dele, de volta ali, porque ainda está muito ligado. Querendo ou não, está muito ligado por conta de foi uma morte violenta. O personagem, né, tinha 24 anos, então o corpo tinha muita vida, muito fluido vital, e que foi desprezado por conta de uma imprudência dele. Quando a gente... Voltando aqui... Opa! Eu não tenho jeito para... Aqui... É que eu carreguei no peso no dedo. Vamos lá. Uma outra coisa também que faz desgastar rápido a nossa bateria, rápido, como assistir vários vídeos no YouTube, que gasta rapidinho, é comer demais, fumar, usar drogas, beber, excesso de videogame, pornografia, sexo. Isso vai, por mais que você se alimente, isso vai diminuindo, porque você não consegue repor o tanto quanto você tá tirando do seu corpo. É o excesso de cada uma delas. É o excesso de cada uma delas. Você pode ter o excesso de álcool, o excesso de drogas. Suzy, e, por exemplo, casos de morte cerebral. A pessoa fica lá em coma, não tem mais jeito, o médico diz, está com morte cerebral. E aí? Como é que... Então, ele ainda tem fluido vital ali? o corpo tem. O corpo tem. O espírito não está mais lá. O espírito já foi, ou está ali por perto, ou está inconsciente. O corpo só está vivo porque está preso nas máquinas. Se você desligar tudo, vai dar 2, 3 minutos, acabou. E quando desliga e não morre? Então, vai dar 2, 3 minutos, você desliga tudo, dá 2, 3 minutos, porque o fluido vital, ele vai esvaziando, vai aos poucos parando cada órgão. Quem consome mais disso é o cérebro e o coração. Por isso que o desligamento começa dos extremos para a cabeça, porque acaba concentrando ali até acontecer o desligamento total. Mas o corpo, o espírito já foi. Então, mas e quando... Mas e quando acontece de desligarem os aparelhos e o corpo continua vivo, não 2, 3 minutos? Então não houve o desencarne. Então não houve desencarne. Não houve o desencarne. Não por completo, ainda está lá. Vamos lá. Mas então, no caso quando desliga o aparelho, a gente entra no ramo da eutanásia, né? Que é uma questão bem complicada, né? Para a doutrina espírita, né? Assim... Porque ninguém, como diz, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, né? Então... eu acho que você acompanhou, né? Meu pai faleceu de câncer. E no meu ponto de vista, o medicamento que eles estavam dando era para acelerar isso. Acelerar. Até o excesso de remédio para dor, você intoxica o corpo. Aí você acelera o processo. Você tem também, no caso, para a pessoa que está... O diagnóstico da pessoa é assim, olha, se ela não for entubada, como é que chama? Quando põe aqueles tubinhos de alimentação, se você não puser, a pessoa vai morrer. Sim. E tem muita gente que não põe e os médicos concordam. Porque, assim, o médico não vê como um ser humano, vê uma matéria. Então, para eles é indiferente. Também, assim, são N coisas. É muita coisa envolvida para a gente acabar delimitando. É muita coisa envolvida. E aí, onde a gente estava, eu acho que nesse ponto a gente já encerrou. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma imagem. Aqui, ó.
começa da extremidade. Eu vi em loco isso com o falecimento do meu pai, né? Os extremos dele já estavam acinzentados, gelado, e aí você vai vendo isso, mas só que eu acabei não ficando porque eu não estava mais aguentando tanto sofrimento. Quem ficou nos últimos minutos foi a minha irmã e o meu primo. Então, o desligamento começa daqui e o último local é a mente. Aí esse cordão aqui, então, esse cordão, que chamam de cordão de prata, ele se rompe, ele se desfaz. E aí o corpo tá liberto. Eu não sei se é aqui ou se é mais adiante, mas eu já vou dar um spoiler. Por isso, o perispírito, ele não descola de imediato. Assim, quando é uma morte natural, leva mais ou menos até 72 horas. Por isso que hoje hoje isso não acontece. Por isso que antigamente os velórios eram tão longos, não é? A cremação também, o corpo não é cremado na hora, é 3 dias depois. Por conta disso. Só que aí veio a pandemia e mudou todo o cenário. Mas antigamente era isso que acontecia. Então, Suzana, eu ia até te falar isso, da cremação, te perguntar. Porque então não existe cremação antes desse. Não existe. A cremação não é feita na hora. Não na hora, mas assim, às vezes tem a cerimônia, não tem 48 horas, não acontece antes. Não, nunca. Por que o espírito tem medo de ser queimado? Queimado? Eu acho que isso é muito pessoal. Eu quero ser cremada para ver se eu vou ter mais um tempinho. Vai que de repente, né? Não, eu quero ser cremada. Eu acho que é muito pessoal isso, não é... Para mim é diferente. Antigamente eu sentia mais, mas hoje em dia eu já penso diferente. Tem até uma passagem, né, no Evangelho que Jesus fala: deixem os mortos enterrarem seus mortos. Agora é só um corpo, é um resto que veio da natureza e está voltando para a natureza. Sabe o que eu escutei a respeito disso? Vou falar rapidinho. A pessoa desencarnou e ficou embaraçada no plano espiritual. E falou assim, a pessoa encostou nele, mas você está morta, você está morta, então cadê meu corpo? E ela se debatia. É o que a gente vai falar agora. A gente vai falar agora, mas em outro sentido. A gente vai falar agora sobre as comunicações com os espíritos. Suzana, posso só te fazer uma perguntinha em relação ao fluido vital? O exemplo que você deu da maçã, ela tem esse fluido vital, mas ela também tem um tempo igual ao corpo. Isso. Então, assim, todos os seres vivos têm esse fluido vital, mas ele também tem um tempo ali. Sim, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua bateria, cada um tem a sua pilha. Não existe pilha grande, a pilha média, a palito, aquelas baterias pequenininhas de celular, cada um tem o seu. Então, assim, só para eu, assim, não é que eu estou questionando, mas só para o meu raciocínio. Quando eu penso na maçã, quando eu penso na maçã, quando você fala assim, eu tirei da árvore, para mim é o mesmo exemplo de quando a gente morre. Você morreu, o perispírito saiu, tudo bem que a maçã não tem aquele fluido vital que fica ali um pouquinho, mas depois morreu. Não é o mesmo? Vamos inverter o exemplo? Vamos inverter? Não trazer a morte para isso e trazer a vida? Você nasceu de uma árvore, essa árvore é sua mãe. Foi cortado o cordão umbilical, a fruta foi arrancada da árvore pelo cordão dela. Você não morreu por isso. A maçã também não. Só que diferente da maçã,
você tem uma pilha maior. Você tem uma bateria de carro e a maçã tem uma bateria de relógio. Tá. Né? Não é para levar para a morte, traz para a Entendi. vida. É isso. Eu aprendi com a dona Lúcia, ela é diretora mediúnica do Grupo União Fraterna, ela dando aula para as crianças, ela tentando explicar o que é princípio inteligente e fluido vital. E ela usou como exemplo presentes, que Deus deu esses 2 presentes para todo mundo, para as rochas, para as plantas, para os animais e para o homem. Deu de presente o fluido vital e o princípio inteligente, que é a consciência. Vamos trazer isso que é a vida, mas que vai ficar mais fácil. A pedra, ela não abriu nenhum dos 2 presentes, porque ela é inanimada e ela não tem... deu o TDAH agora sim. Ela não pensa e ela não tem vida, certo? Aí as plantas não abriram um único presente, que é o princípio inteligente. Elas não pensam, mas elas têm o fluido vital, elas estão vivas. Os animais abriram os 2 presentes, o princípio inteligente e o fluido vital. Mas só que o princípio inteligente deles é rudimentar, é instintivo. Eles não raciocinam, eles têm uma forma diferente de usar isso. E nós abrimos os 2. Nós usamos o nosso fluido vital e o nosso princípio inteligente. Então, ela usou isso para poder explicar para as crianças. Eu acho que, às vezes, essa forma mais didática ajuda também a gente, porque eu não sabia distinguir, não sabia a diferença de um e outro. E quando ela colocou nesses termos, eu achei mais fácil. Né? E aí não sei se para vocês facilita em alguma coisa. E agora a gente vai... Mais alguma pergunta sobre fluido vital? Sim. A minha prima, quando ela faleceu, ela ficou uma semana em coma. Mas eu acho que ela escutava, porque a gente falava com ela e às vezes eles no dia ouvem. que ela faleceu, ela gritou. Ela chamou para o meu tio. Ela gritou, chamou o pai, aí ela foi embora. O quê? Vamos supor, o que aconteceu? Puxaram ela, sei lá, saiu do corpo? A gente tem que sempre pensar... Não, era minha prima. Sim, mas meu tio. Meu tio é vivo. A gente sempre tem que pensar que nunca aquela pessoa que está doente, em coma ou nos últimos dias de vida está sozinha. Ela está sempre amparada por alguém que nós não vemos. A gente precisa ter essa consciência. Sim, mas a gente precisa ter essa consciência que nesse momento, independente de quem a pessoa chama, eles estão amparados ali. Então todos nós estamos amparados. Só no caso, claro, de um acidente automobilístico, coisa do tipo, né? Mas ali naquele leito de morte, a gente está sempre amparado. Assim foi o irmão dela também. Assim foi meu pai. Ele não gritou nome, ele pediu socorro. Ele fez socorro. Às vezes é um medo, porque por mais que a gente faça isso milhares e milhares de vezes, a gente nunca vai lembrar e sempre vai ficar com medo. Sempre vai ficar com medo. E não é porque a gente é espírita que no último minuto não vai ter medo. A gente só precisa confiar. Tem um livro chamado Voltei, não sei se alguém já leu o livro Voltei. Já leu, né? Quem não leu o livro Voltei, eu vou ver se eu tenho ele em PDF e vou colocar no grupo. O capítulo que descreve o desencarne do personagem, né? E aí ele era, além de espírita, ele era presidente, né? Foi presidente de Federação Espírita, então ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas vocês vão ver o relato dele durante o desencarne, que mesmo para um espírita,
não é fácil, assim, tipo, foi bem complicado. E relata bem isso que a Susana falou, do desligamento dos pés para depois chegar à cabeça e ir embora. Chama-se Voltei o livro. Então, como é que dá para explicar o caso do Schumacher? 12 anos em vivo, agora já está. Ele só não fala. Eu vi a reportagem, ele só não fala. É simples. O caso dele é simples, é karma. Alguma coisa ele se comprometeu, antes de encarnar, que o resto da vida dele ele ia passar em estado vegetativo. Uma escolha dele. Uma escolha dele. Uma escolha dele. Eu tenho uma outra visão. Porque no caso do Schumacher, talvez ele tivesse a bateria para viver 70 anos, 80 anos, né? E ele cismou, porque todo mundo falou para ele que ele deveria esquiar por um caminho, e ele cismou de esquiar pelo caminho mais perigoso. Então, ele sofreu um acidente, ficou em coma, está em coma, né? Só que a bateria dele é para 80 anos. Entendeu? Um exemplo, não estou dizendo que seja para 80 anos. Então ele tem que completar essa fase. Teoricamente ele vai ter que completar essa fase, né? Se ele tivesse morrido no acidente, digamos que ele tivesse morrido no acidente, tá? Não é regra, mas dizem que numa próxima encarnação talvez ele viesse para completar os anos que faltassem. Por quê? Porque se o Schumacher realmente morresse porque ele botou em risco a própria vida, não que ele não botasse na Fórmula 1, mas na Fórmula 1 os carros tinham mais proteção, tinha uma série de equipamentos, tem uma série ali não, ele estava sozinho, era ele, o esqui e mais nada. Se ele tivesse morrido, na minha visão, ele seria suicida. Inconsciente, mas seria suicida. Né? A gente não pode colocar nada dentro de caixinha, né? É tudo muito amplo. A gente só cogita, só vamos saber como desencarnar. Só pena que ninguém vai voltar para poder explicar, né? O porquê aconteceu, como aconteceu, qual foi o motivo. Né? Vamos lá. Vamos aqui falar sobre a comunicação com os espíritos. Lembra que eu falei lá atrás que a gente tem a glândula pineal, a epífise, e que essa glândula tem cristais, com cristais maiores, menores, mais curto, maior quantidade, menor quantidade. Funciona como a nossa antena parabólica. É assim que a gente capta os sinais, é assim que nós recebemos e também emitimos esses sinais. Essa frequência dos pensamentos tem ondas, frequência, vibração, ondas. É isso que nos atrai para determinados vícios, que a gente já tem às vezes até pré-existentes e não conhecemos, que os espíritos também se atraem com a nossa forma de pensar, é essa antena. Aqui, Kardec coloca assim, deixa eu ver, no Livro dos Espíritos, item 227, pois que, para se comunicar o espírito desencarnado, se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia, e se assim é lícito dizer-se afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou repulsão conforme o grau de semelhança existente entre eles. A nossa mediunidade, dependendo também da nossa moral e do nosso conhecimento, é que vai atrair ou vai ser direcionado para a gente um determinado tipo de espírito, certo? Por exemplo, se eu fui fumante, usava droga e depois, isso é só exemplo, tá? Não é fechado. E depois parei com tudo isso porque eu entrei
na Igreja Católica, Assembleia de Deus, e depois parei no Espiritismo. Como eu já tenho essa vida meio manchada, ainda pode existir um certo restinho desse tipo de vibração. Então, aquele espírito é direcionado a mim, para que eu sirva de instrumento para que ele verbalize, a voz dele se torne ouvida, a história dele seja ouvida. Só que para isso, a gente não adianta só ter o médium, né, que na Umbanda chama o cavalo. Não adianta, você precisa também ter o esclarecedor. É aquele que vai conversar com o espírito, através do corpo do médium. Ele vai se utilizar desse corpo que ele não tem mais, né, vai usar do corpo do médium para poder se comunicar, e ele precisa de um esclarecedor. O esclarecedor não necessariamente precisa ter mediunidade, mas precisa estudar muito, ter conhecimento da doutrina. Vou explicar aqui rapidinho. A gente tem corpo. O nosso corpo tem o perispírito. O espírito não tem corpo, só tem perispírito, certo? Eles, com a gente, se comunicam através desse perispírito. Lembra que nós somos frequência, nós somos ondas, igual rádio. Muda a estação, a gente consegue sintonizar. Imagina que há um encontro de um perispírito com outro perispírito, através dessa frequência. Então, a mensagem desse espírito chega por diversas formas. Eu vou falar por mim. Para mim, chega como forma de pensamento, como se fosse uma conexão entre ele e eu, através do perispírito, mas só que eu, vamos dizer assim, escuto como se fosse a minha voz íntima. E aí vem o conteúdo. Só que quando é um espírito mais elevado, passa-se o conteúdo. Quando é um não tão elevado, mais sofrido, tem sempre o esclarecedor, que é aquele que chega junto e pergunta: como vai? Bom dia, não. Dá olá, porque a gente não sabe qual é a condição desse espírito. Se ele foi assassinado, se ele morreu de dia, se ele morreu à noite. Aí você fala boa noite, como assim boa noite? O sol está brilhando. Então, tem que saber abordar. Tem que esperar ele falar para ver quais são os desejos, as vontades dele, se é revoltado, se não é, se morreu em hospital, para poder dar o devido encaminhamento, para não ficar perdido. E assim vai indo. Isso é o que faz na reunião espírita, né? Exatamente. Desobsessão, né? Não só desobsessão, qualquer reunião mediúnica faz esse tipo de tarefa. É que, assim, depois de um tempo na casa espírita, a gente acaba também entendendo que tudo é desobsessão. Tudo. Mas não é o termo adequado, porque a obsessão é algo persistente, algo que dura. O que a gente faz é dar encaminhamento. Dar encaminhamento. Na verdade, tanto eu como o Messias, a gente serve de ponte. A gente deixa, igual Ghost. A vidente, ela doou o corpo dela para poder dançar, né? O falecido poder dançar com a esposa, para poder se comunicar. Então, a gente cede o nosso corpo para servir de instrumento. Não, é que assim, talvez ela esteja falando isso para ficar em fácil entendimento, mas dá a impressão de que o espírito do comunicante,
como é que se diz? Toma posse do teu espírito, Não. teu corpo, né? Eu vou chegar aí. Ah, então tá bom, Vou desculpa. chegar aí. Queimei a largada. Pode. Quando a pessoa tem uma morte por acidente, ou por. Você disse que muitas vezes ele não aceita e fica ali próximo ao corpo, né? Só que assim, todos que morrem, todos têm um amparo. Aí o espírito aceita ou não esse amparo para ficar grudado, não é isso? Isso. Tá, não, só isso que eu queria Ah, saber. então tá. Porque assim, se for um espírito. Vamos pegar o André Luiz como exemplo. Ele passou anos a fio no umbral, mas não porque ele não tivesse sendo auxiliado, é porque ele não conseguia ver. Ele não conseguia ver. Várias vezes a gente deu passividade de comunicação e era perguntado, olha, você consegue ver quem está à sua frente? Não conseguia, por conta de frequência vibratória. Então, esses espíritos que desencarnam de forma violenta, eles de alguma forma são assistidos, mas cabe a eles baixar a guarda e se permitir serem auxiliados. Porque do contrário, eles vão ficar cultuando aquele corpo, vão ficar vagando, porque tem uma hora que o corpo não vai conseguir mais ter, vai virar pó. Né? Então, é tudo muito relativo. Tudo muito relativo. Então, vamos lá. Dependendo da sensibilidade do médium, né, do organismo dele, ele consegue ver o que o espírito estava vendo. Ele consegue ouvir, ele consegue ver a cena do acidente, ele consegue ver a cena do afogamento. Às vezes esse espírito está em looping. Ele está sempre revivendo, sempre a mesma coisa. Estou me afogando, estou me afogando, estou me afogando e não sai disso. E não sai disso. Então, o médium com mais sensibilidade, ele consegue ver e sentir o que esse espírito estava sentindo. E assim, facilita de alguma forma para ser auxiliado, porque vai conseguir passar de uma forma adequada essas emoções, esse sentimento. E aí o esclarecedor, com toda delicadeza e conhecimento, vai conseguir dar o devido encaminhamento. Aqui no mesmo item 227, já no finalzinho, coloca aqui: a alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão conforme o seu grau de semelhança. Aí vamos trazer para a gente. Nós atraímos os espíritos conforme nossos pensamentos. Se eu sou uma pessoa, tenho tendência à depressão, ser uma pessoa depressiva, conforme eu vou me autoflagelando, você vai atraindo os iguais. Você vai atraindo. Vai. Vamos colocar assim. Dona Sônia adora beber. Adora. Ela passa no bar, já sente aquele cheiro de pinga e já vai. Certo? Ou ela adora fumar, sente aquele cheirinho de cigarro, aí já vai. A mesma coisa o desencarnado. Eles fumam, eles bebem por nós. Eles sentem aquela energia, aquele prazer, eles se conectam com a gente. Agora, se a sua frequência é outra, se a sua frequência não é de nenhum vício, seja qual for, pornografia, cigarro, bebida, não vai conseguir se conectar, não vai. E mesmo que se aproxime, a pessoa que tem esclarecimento e tem autoconhecimento, ela vai se questionar: tem alguma coisa errada? Eu não sou assim. Por que eu estou sentindo isso? Fala do espírito que ele gosta de beber, às vezes ele até te segura no bar. Também. Então,
assim, não, bebe mais uma. Exatamente. Aí o cara fica já... Para todos os tipos de energias negativas, como prostituição, seja feminina ou masculina, seja vício em jogos, qualquer coisa que tire você do caminho. Eles conseguem ler a gente por dentro. Nas mesas de trabalho, quando esclarecedor, a gente não sabe a vida de cada um, certo? A gente não sabe a vida de cada um, mas eles sabem. Quando o esclarecedor está lá, olha, você tem que ter amor a Deus, você tem que ser uma pessoa boa. Aí ele vem e devolve, porque eles analisam a gente, somente aqueles mais revoltados, aqueles mais espertos, eles analisam, eles falam, quem é você para dizer que eu tenho que respeitar ou não respeitar? Porque você faz isso, 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 isso. Eles percebem, eles sabem. Não adianta você esconder, porque você tem uma frequência. Eles alimentam isso, eles ajudam, eles já descobrem, olha, ele tem uma falha aqui tem uma falha, eu vou dar uma cutucada todo dia eu vou dar uma cutucadinha. Quem viu o filme do Divaldo? Tem uma cena no filme do Divaldo, quando ele participa da primeira reunião mediúnica na casa de uma senhora que nem sabia ler, e ela dá de presente para ele até o Livro dos Espíritos. Tem um rapaz que está fazendo o papel de esclarecedor para um espírito, né? E o espírito devolve para o esclarecedor. Quem é você para falar isso? Porque o rapaz parece que bebia, parece que tinha uma vida desregrada. Quer dizer, desmonta todo aquele esclarecedor a ponto do esclarecedor ficar sem o que falar, né? E aí a dona do centro, a dona da casa, que era um espírito muito evoluído, mesmo não sendo letrada, mas tinha uma alta capacidade evolutiva, né? Ela devolve pro espírito, ela faz o esclarecimento, pedindo inclusive para o espírito entender que se ele tem problema, o outro também tem, né? Que ali ninguém é diferente de ninguém. Então, assim, o esclarecedor, quem está numa casa espírita, num trabalho mediúnico, qualquer tipo que seja, desobsessão, ou fluidoterapia, ou seja lá o que for, cura, ou até passe, tem uma série de regras, como a Suzy já falou, com alimentação, com moral, com bebida, uma série de coisas, né, que você precisa ter um regramento, porque senão não dá. Eu não colocaria como regras, mas eu colocaria como um cuidado, né? Um cuidado que você tem com você, o cuidado que você tem com o outro, com o ambiente. É como se você fosse a um casamento de biquíni. É desrespeitoso com você, com a casa, com quem está ali, né? Exatamente, exatamente. Devido ao horário, a gente encerra aqui por hoje. Aí na semana que vem a gente continua sobre o item comunicação e aí a gente vai começar sobre o desencarne e com a interferência dos espíritos no nosso mundo, no nosso meio. Tá bom? Por enquanto a gente fica por aqui.